cada vez que entra. E estas são as portas. Pergunto-me por que estou aqui. E o que viu não corresponde à história oficial. O que é que ele viu? Por que razão isso foi mantido em segredo? E por que é que ele está a sair agora? Vamos descobrir. Morte do Papa Francisco. Numa reviravolta profundamente sombria, o Vaticano confirmou oficialmente que o Papa Francisco faleceu na segunda-feira de Páscoa, 21 de abril de 2025. Uma notícia que causou comoção no mundo católico e muito além. Em fevereiro de 2025, o pontífice de 88 anos foi internado no Hospital Gemelli, em Roma. Como acontece com qualquer figura de destaque, especialmente uma tão influente como o Papa. A sua hospitalização suscitou imediatamente um intenso interesse e preocupação do público. Mas não se tratava de um problema de saúde qualquer. O Papa sofria do que mais tarde viria a ser descrito como uma situação clínica complexa, uma infecção respiratória que evoluiria para uma pneumonia bilateral. O Papa apenas conseguiu fazer uma breve aparição pública na Quinta-feira Santa, visitando uma prisão em Roma. Este seria o seu único encontro público fora do Vaticano desde a sua hospitalização. Durante esta visita, obtivemos imagens raras do Papa a falar sobre a sua condição. Depois de terminar, deu-lhes a sua bênção. À saída, o Papa pediu que o carro parasse para trocar cumprimentos com a imprensa. A prisão que o Papa Francisco visitou não está isenta de tensões graves. O Vaticano, inicialmente reservado como é tradição, viu-se na extraordinária posição de ter de lidar com uma crescente onda de especulação, muitas delas a ocorrer em espaços não regulamentados de plataformas de redes sociais, como o Telegram e o WhatsApp. A fofoca começou a espalhar-se. O Papa estava realmente vivo? Já tinha morrido? Com o Vaticano a ocultar a sua morte por razões desconhecidas? Estes sussurros rapidamente se transformaram num incêndio digital quando março de 2025 chegou, espalhando-se por aplicações de mensagens encriptadas e encontrando terreno fértil entre os céticos e os propensos a teorias da conspiração. O que tornou estes rumores particularmente convincentes foi o conhecido historial de problemas de saúde do Papa, principalmente a remoção parcial do pulmão a que se tinha submetido na juventude, enquanto ainda se encontrava na Argentina. Este historial clínico sempre deixou o seu sistema respiratório particularmente vulnerável e agora, no inverno de 2025, parecia que esta vulnerabilidade estava a ser testada até ao limite. Mas a história toma um rumo ainda mais estranho com o surgimento de certos indivíduos que se intrometem na narrativa. Talvez mais notavelmente uma figura que se auto-intitulou o oitavo rei de Roma. Um auto-intitulado influenciador trash chamado Simone Basile. Este homem afirmou ter realizado uma investigação pessoal, aventurando-se até ao hospital apenas para declarar que o Papa não estava lá, alimentando especulações sobre um possível encobrimento. Consideremos por um momento o que estes rumores estavam a sugerir: que o Vaticano, com os seus séculos de experiência institucional, tinha orquestrado um engano elaborado para esconder a morte do Papa. Mas com que finalidade? As teorias eram tão variadas quanto fantásticas, indo desde ganhar tempo para manobras políticas dentro da Cúria Romana até evitar o pânico global entre os 1,3 mil milhões de católicos do mundo. A especulação atingiu uma intensidade tal que até o cardeal Gianfranco Ravasi, um intelectual proeminente no seio da Igreja e antigo presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, se sentiu obrigado a abordá-las, ainda que de uma forma que reconhecesse o seu absurdo. Dizem que nós, a Cúria Romana, mantemos Francisco congelado para podermos fazer os nossos planos. Esta declaração, carregada de ironia, destacou não uma admissão, mas antes a natureza absurda das alegações que circulam online. Para piorar a situação, surgiram relatos sobre alegadas falhas na segurança do hospital e rumores de que um dos guardas do Vaticano teria exposto. Estas alegações sugeriam que o rigoroso esquema de segurança que rodeava uma hospitalização papal tinha sido de alguma forma comprometido, levando alguns a questionar se isso indicava que algo estava errado. O que torna esta história particularmente convincente não são apenas os rumores em si, mas a resposta sem precedentes do Vaticano aos mesmos. Perante uma crise de credibilidade, a Santa Sé rompeu com séculos de tradição. Em vez de manter a sua reserva habitual em relação às questões de saúde papais, optou por uma estratégia de transparência radical. Os boletins diários começaram a surgir da sala de imprensa do Vaticano, fornecendo atualizações detalhadas sobre a condição do Papa Francisco.
Não se tratava de declarações diplomáticas higienizadas, mas sim de relatórios médicos surpreendentemente detalhados, incluindo detalhes gráficos que as administrações anteriores do Vaticano teriam considerado indigno partilhar, como o facto de o Papa ter inalado o seu próprio vômito durante a sua doença. A estratégia de comunicação do Vaticano entrou em ação a 10 de março de 2025, quando divulgaram não só uma atualização por escrito, mas também provas visuais e áudio, uma foto e uma gravação da voz do Papa a afirmar que a sua condição tinha melhorado. Esta medida extraordinária sublinhou o quanto o Vaticano estava a levar os rumores a sério, dedicando recursos significativos para combater o que viam como perigosa desinformação. À medida que o mês avançava, o Vatican News noticiou a 15 de março que a condição do Papa tinha estabilizado com melhorias graduais das terapias, referindo ainda que a frequência reduzida dos boletins deveria ser interpretada como um sinal positivo. Por um breve momento, pareceu que a crise, tanto médica como informativa, estava a acalmar. De facto, a 22 de março de 2025, diversas fontes, incluindo o New York Times e a NPR, noticiaram que o Papa Francisco tinha recebido alta dos médicos que prescreveram 2 meses de repouso. O Papa chegou a fazer várias aparições públicas, cumprimentando peregrinos e aparentemente pondo fim às alegações mais absurdas sobre a sua morte. A estratégia de transparência do Vaticano resultou, demonstrando que o Papa estava bem vivo, embora ainda estivesse a recuperar. Mas a história não se fica por aqui. Infelizmente, numa reviravolta que só poderia ser descrita como dramaticamente irônica, hoje, dia 21 de abril de 2025, o Papa Francisco faleceu na sua residência, a Domus Sancti Mater. O anúncio foi feito pelo cardeal Kevin Farrell nos meios de comunicação do Vaticano e foi rapidamente repercutido por agências de notícias internacionais, como a Reuters. Esta reviravolta cria uma narrativa complexa. Os rumores de março eram falsos quando circularam. O Papa estava vivo nessa época, como o Vaticano corretamente insistiu. No entanto, a sua morte hoje, ocorrendo logo após estes rumores, cria um eco perturbador que será, sem dúvida, aproveitado pelos mesmos teóricos da conspiração como justificação. Enganaram-se quanto ao momento, mas, de uma forma estranha, prenunciaram a realidade que se desenrolaria apenas algumas semanas depois. O cronograma é crucial aqui. O Papa foi hospitalizado em fevereiro. Os rumores da sua morte circularam em março. Teve alta a 22 de março e morreu a 21 de abril. A sequência levanta questões sobre a evolução da sua saúde durante aquelas últimas semanas no Vaticano. Houve uma recaída? Poderá o momento da sua morte fazer parte de uma mudança de poder maior dentro da Igreja? Seria este simplesmente o culminar dos problemas de saúde que atormentavam o pontífice de 88 anos há anos? A morte do Papa foi mesmo por pneumonia ou esta é apenas a história oficial? Os últimos dias de Francisco. Amanhã de 21 de abril de 2025, segunda-feira de Páscoa, no calendário católico. Começou como qualquer outra no Vaticano, com os primeiros sinais da rotina diária dentro dos muros sagrados do mais pequeno Estado soberano do mundo. Mas às 7h35, tudo mudou. O Papa Francisco, o 266º pontífice da Igreja Católica Romana, foi declarado morto na sua residência, a Domus Sancti Mater, encerrando um papado notável que tinha começado com a sua eleição a 13 de março de 2013. O anúncio foi feito pelo cardeal Kevin Farrell através dos meios de comunicação deles, Vaticano, e foi rapidamente confirmado por agências de notícias internacionais como a Reuters. O pontífice de 88 anos sucumbiu ao que foi descrito como complicações da sua infecção respiratória anterior, encerrando uma jornada de saúde que tinha cativado a atenção global desde a sua hospitalização em fevereiro. O momento da morte do Papa Francisco cria uma narrativa particularmente complexa quando vista no contexto dos rumores de março. Estas alegações da sua morte prematura, tão vigorosamente desmascaradas pelo Vaticano de então, assumem agora uma qualidade desconfortavelmente profética. Embora erradas nas suas afirmações imediatas, o Papa estava de fato vivo em março. As teorias da conspiração prenunciaram o que aconteceria apenas algumas semanas depois, criando uma simetria perturbadora que parece quase roteirizada na sua ironia. Este momento levanta questões inevitáveis sobre a condição real do Papa durante o seu último mês. Após ter tido alta hospitalar no dia 22 de março, com instruções de 2 meses de repouso,
A sua morte ocorreu consideravelmente antes do que o calendário de recuperação tinha sugerido. Houve uma recaída súbita? Terá a sua condição sido mais precária do que o reconhecido publicamente após a sua alta? Ou terá sido simplesmente a progressão imprevisível da doença num doente idoso com vulnerabilidades respiratórias pré-existentes? O que sabemos vem sobretudo de um artigo do New York Times publicado a 27 de março de 2025, que citava o médico do Papa a dizer que Francisco quase morreu durante a sua hospitalização. Esta revelação, ocorrida após a sua alta, mas antes do seu falecimento, sugere que a sua condição era de facto mais crítica do que o inicialmente retratado nas atualizações em tempo real. Isto indica que, ao mesmo tempo que o Vaticano trabalhava para combater os rumores da morte do Papa, estavam simultaneamente a lidar com uma situação médica que o deixou perigosamente perto do resultado que negavam. O Vaticano enfrenta agora um delicado desafio de comunicação. Como reconhecer a morte do Papa sem, inadvertidamente, dar credibilidade às mesmas teorias da conspiração que tanto se esforçaram por desacreditar? A coincidência de datas, rumores de morte em março e morte real em abril, cria uma vulnerabilidade narrativa que os cépticos e teóricos da conspiração irão, sem dúvida, explorar. Disseram que morreu em março e negaram. Agora dizem que morreu em abril. Por que devemos acreditar neles agora? Esta linha previsível de questionamento apresenta um desafio único de credibilidade. Este cenário é ainda mais complicado pela reputação histórica do Vaticano como aquilo que alguns caracterizam como um antro de intrigas. Durante as séculos, o funcionamento interno da Santa Sé esteve envolto em secretismo, com decisões tomadas à porta fechada e informações cuidadosamente controladas. Embora o Papa Francisco tenha trabalhado para aumentar a transparência durante o seu papado, o legado institucional de discricionariedade cria terreno fértil para o cepticismo, especialmente em momentos de transição como este. De salientar que, ao longo do seu papado, Francisco enfrentou não só problemas de saúde, mas também ameaças à segurança. Na sua autobiografia de 2024, Sparrow Hope afirmou que os serviços de informação britânicos e a polícia iraquiana frustraram uma conspiração envolvendo 2 bombistas suicidas que tinham como alvo a sua visita a Mossul, no Iraque, em março de 2021. Embora o ex-governador de Nínive, Najam al-Jabouri, tenha negado qualquer conspiração deste tipo, a alegação destaca os riscos associados aos esforços de divulgação de Francisco, especialmente em regiões voláteis. Mais recentemente, em setembro de 2024, as autoridades indonésias detiveram 7 suspeitos alegadamente inspirados pelo ISIS, que planeavam atacar o Papa Francisco durante a sua visita à Indonésia. A conspiração terá sido motivada pela raiva provocada pela visita de Francisco a uma mesquita histórica e pela interrupção de uma transmissão de apelo à oração islâmica. Tais ameaças demonstraram tanto o impacto da atuação interreligiosa de Francisco como a controvérsia que por vezes gerava. A notícia da morte do Papa desencadeou uma onda de reações em todo o mundo. Os líderes globais expressaram condolências e elogiaram o seu legado, enquanto as plataformas de redes sociais foram inundadas com homenagens e comentários críticos que refletem a natureza polarizadora de algumas das suas reformas progressistas. Naquela que seria a sua última aparição pública, o Papa Francisco demonstrou a sua preocupação duradoura com os conflitos globais, particularmente com a situação em Gaza. A sua mensagem de Páscoa, transmitida por uma autoridade do Vaticano, revelou a sua profunda compaixão. A sua mensagem continuou com um foco sincero na crise humanitária em Gaza. No seu último discurso de Páscoa, Francisco fez também um apelo apaixonado à paz, apelando à ação imediata. Salientou ainda a sua preocupação com aqueles que sofrem com a fome e a violência. No Reddit, um utilizador do Catholicism expressou de forma pungente: "Estou de coração partido." O Papa Francisco foi um exemplo de humildade e compaixão, lutando sempre pelos pobres e marginalizados. Entretanto, no X, alguns utilizadores expressaram opiniões mais críticas, com um deles a afirmar: "Muitos de nós não achamos que o Papa Francisco fosse bom para o cristianismo com as suas crenças progressistas não bíblicas. A sua morte não é celebrada, mas é um alívio para muitos." Outro utilizador do X previu assustadoramente em fevereiro de 2025. Vai ficar aqui um dia e meio quando o Papa Francisco morrer. Muitas pessoas serão incapazes de se conter e não libertarão mais de uma década de frustração reprimida. O momento da morte do Papa Francisco na segunda-feira de Páscoa, dia que celebra a ressurreição de Cristo na tradição católica,
acrescenta mais uma camada de complexidade simbólica a esta história. Para os crentes, este momento pode ser visto como divinamente significativo. Para os céticos, isto pode levantar questões sobre se o anúncio foi programado para coincidir com este dia sagrado para obter o máximo efeito simbólico, independentemente de quando a morte realmente ocorreu. O que não se pode contestar é que a morte do Papa Francisco marca o fim de uma era significativa para a Igreja Católica. Nascido Jorge Mário Bergoglio em Buenos Aires, Argentina, a 17 de dezembro de 1936, tornou-se o primeiro Papa das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo. O seu papado foi caracterizado pelos esforços para reformar a burocracia da Igreja, abordar as alterações climáticas, envolver-se com outras tradições religiosas e mudar a ênfase para a misericórdia e a inclusão. Tudo isto enquanto enfrentava a contínua crise de abusos sexuais da Igreja e as divisões internas entre facções progressistas e tradicionais. Os seus últimos meses, marcados por doenças graves e rumores turvos, acrescentam uma coda complexa a este legado, a natureza pública das suas lutas pela saúde, combinada com a transparência sem precedentes do Vaticano em lidar com a desinformação, criou um momento histórico único em que os desafios das instituições antigas e da era digital colidiram perante um público global, enquanto a Igreja Católica entra agora no período formal de luto conhecido como sede vacante, lugar vago, e começam os preparativos para um conclave para eleger o sucessor de Francisco. Os acontecimentos de fevereiro a abril de 2025 serão, sem dúvida, estudados pelos estudiosos da história religiosa e da comunicação de crise. As lições são múltiplas, sobre a adaptação institucional na era digital, sobre a persistência das teorias da conspiração apesar das provas em contrário e sobre os desafios de manter a credibilidade quando a coincidência cria alinhamentos narrativos infelizes. Para os 1,3 mil milhões de católicos de todo o mundo, este período representa tanto um fim como um começo. O fim do papado transformador de Francisco e a abertura de um novo capítulo cujos contornos ainda estão por definir. Para os observadores do Vaticano e analistas dos meios de comunicação social, fornece um estudo de caso sobre a forma como até as instituições mais antigas e poderosas devem adaptar continuamente as suas estratégias de comunicação às realidades dos ecossistemas de informação modernos. Quando o cardeal Farrell anunciou o falecimento do Papa esta manhã, a declaração foi simples e direta, livre das complicações da narrativa anterior. O Papa Francisco morreu em paz na sua residência. No entanto, para quem acompanhou toda a saga, desde o internamento em fevereiro, passando pelos rumores de março até a realidade de abril, este simples facto chega inserido num complexo contexto de especulação, negação, verificação e confirmação final. Neste sentido, o capítulo final do Papa Francisco ensina-nos algo profundo sobre a verdade, o tempo e a percepção no mundo moderno. Estar certo sobre o que eventualmente acontece não valida as alegações falsas anteriores. Mas a proximidade da falsidade e da verdade nesta linha temporal cria uma ambiguidade perturbadora que desafia a categorização simples. Enquanto a Igreja Católica se prepara para selecionar um novo líder, falo num mundo onde a autoridade institucional e a confiança pública existem numa relação cada vez mais complicada. Uma lição final adequada de um pontífice que procurou consistentemente navegar entre a tradição e a mudança necessária. É muito importante notar que o papado de Francisco foi particularmente controverso nos Estados Unidos, onde as suas críticas ao capitalismo e a ênfase nas alterações climáticas e na migração o colocaram frequentemente em desacordo com os católicos conservadores. Recentemente, entrou em conflito com o vice-presidente do Steel, J.D. Vance, sobre as políticas de imigração. Francisco criticou os planos de deportação em massa da administração Trump, enquanto Vance os defendeu usando conceitos católicos como o Ordo Amoris, provocando uma repreensão papal. O encontro da Páscoa de 2025 terá sido diplomático, mas breve, sugerindo uma reconciliação limitada nestas questões. Alguns críticos, incluindo o arcebispo Carlo Maria Viganò, chegaram mesmo a acusar Francisco de lidar mal com os abusos do clero e de promover agendas liberais, alinhando com narrativas de extrema-direita. O bispo Joseph Strickland, afastado da sua diocese no Texas em 2023, chegou mesmo a rotulá-lo de papa ditador pelo que percebeu como uma violação dos ensinamentos da Igreja sobre o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora,
À medida que a igreja entra no período formal de luto conhecido como 9 diales, 9 dias de ritos fúnebres, as atenções voltam-se inevitavelmente para o processo de seleção do sucessor de Francisco e para a direção que a Igreja Católica poderá tomar nos próximos anos. O conclave para eleger um novo Papa começa normalmente 15 a 20 dias após a morte do Papa, reunindo cardeais eleitores de todo o mundo num dos processos eleitorais mais antigos e secretos ainda hoje praticados. A questão que está na mente de todos é: será que o próximo Papa vai continuar a visão progressista de Francisco, ou será que a Igreja vai traçar um rumo diferente? O que acontece após a morte do Papa Francisco? O Papa está geralmente rodeado pelos seus conselheiros mais próximos e, quando o seu coração deixa de bater, o primeiro homem chamado a confirmar é o Camerlengo, o camareiro e líder do Vaticano durante esta fase intermédia. Neste momento, este é o cardeal Kevin Farrell. O ritual tem séculos de existência e, embora algumas partes tenham sido modernizadas, a tradição ainda é profunda. No passado, o Camerlengo gritava 3 vezes o nome de batismo do Papa, batendo-lhe suavemente na testa com um martelo de prata para confirmar que não havia resposta. Hoje, já não há martelo, mas o chamamento simbólico do nome mantém-se. Quando o silêncio responde, o Papa é oficialmente declarado morto. A próxima tarefa? O anel pessoal do Papa. O anel do pescador é removido e destruído. Este anel, exclusivo de cada Papa, selava antigamente documentos oficiais. Destruí-lo com um martelo de prata evita qualquer uso indevido após a sua morte. É um símbolo. O homem que antes exercia a autoridade da Igreja desapareceu, e a sua era está agora selada. E, imediatamente, o Vaticano inicia o seu luto. Os sinos de São Pedro tocam por Roma. Bandeiras pretas estão penduradas. As bandeiras tremulam a meia haste. O Vaticano emite um anúncio formal ao mundo e, em poucos minutos, as manchetes explodem nos noticiários globais. O Papa morreu. Não importa se a sua morte era esperada devido à idade ou à doença, ou se foi um choque, o mundo começa a suster a respiração coletivamente. Dentro do Vaticano, o Camerlengo assume as rédeas, mas apenas como zelador. Não tem autoridade para tomar decisões importantes ou criar novas leis. O seu trabalho assemelha-se mais ao de um executor de alto nível, protegendo os pertences do Papa, isolando os seus aposentos e organizando o funeral. A partir deste ponto, tudo segue um guião cuidadosamente coreografado, conhecido como Universi Dominiti Gregis, a constituição oficial para o que acontece durante uma vacância papal. Segue-se o Novum Diales, um período de 9 dias de luto e oração. O corpo do falecido Papa será velado, primeiro no Palácio Apostólico e depois trasladado para a Basílica de São Pedro. Durante este período, dezenas de milhares de pessoas fazem fila, muitas vezes durante horas, só para dar uma última vista de olhos. Uns vêm por devoção, outros por puro respeito. Alguns choram, alguns caem de joelhos. Alguns sussurram orações finais e despedidas. Todos os dias, durante o Novum Diales, é celebrada uma missa especial em memória do Papa. Estes serviços atraem importantes clérigos, políticos, membros da realeza e líderes religiosos de todo o mundo. Não é incomum ver chefes de Estado, patriarcas e até líderes de outras religiões a virem homenagear o homem que foi a voz do catolicismo. Por fim, o Papa é sepultado, geralmente na cripta sob a Basílica de São Pedro, a não ser que tenha outro desejo. O seu túmulo torna-se instantaneamente um local sagrado, um lugar de peregrinação para os católicos de todo o mundo. Agora que o Papa se foi embora, a Igreja Católica entra oficialmente em sede vacante, que em latim significa o lugar está vago. Isto significa que não há Papa e não pode ser tomada nenhuma nova lei eclesiástica ou decisão importante. Os aposentos papais estão selados. O brasão papal foi alterado para refletir este estado intermédio, mostrando 2 chaves cruzadas sob um guarda-chuva vermelho e dourado. Simbolicamente, a igreja está em pausa. Com a cadeira de São Pedro vazia, as atenções viram-se para uma coisa: a eleição do novo Papa. Esta responsabilidade cabe ao Colégio dos Cardeais, constituído por altos dirigentes da Igreja em todo o mundo. Só os cardeais com menos de 80 anos podem votar, o que normalmente inclui cerca de 120 homens. Reúnem-se em Roma 15 a 20 dias após a morte do Papa, dando tempo para viagens, ritos fúnebres e reuniões iniciais, conhecidas como congregações gerais. Estas primeiras reuniões são cruciais. Os cardeais discutem o estado da Igreja, os escândalos, o crescimento, as perdas, as tensões ideológicas,
A Igreja tem grandes problemas a enfrentar. Escândalos de abusos, declínio de membros no Ocidente, números crescentes em África e na Ásia, debates sobre a inclusão LGBTQ+, os papéis das mulheres, o celibato e a modernização. Toda a gente tem opiniões e todos estão a cochichar sobre possíveis sucessos. Depois, vem a parte mais secreta e dramática. O conclave, realizado na Capela Sistina. O conclave encontra-se completamente fechado. Os cardeais estão isolados do mundo exterior. Sem telefones, sem internet, sem contacto. Estão rodeados de seguranças, guardas do Vaticano e um nível de privacidade que faz com que pareça quase medieval. Antes do início da votação, todos fazem um juramento de segredo. Quebrar este juramento é motivo para excomunhão imediata. A votação começa. Cada cardeal escreve um nome, dobra o papel e coloca-o num cálice dourado. Após cada ronda, as notas são contadas e queimadas. Se nenhum candidato atingir a maioria de 2/3 necessária para ser eleito, o fumo da chaminé no topo da capela será negro, sinalizando ao mundo que ainda não há um novo papa. Isto pode durar dias, por vezes até mais de uma semana. Mas quando o fumo branco finalmente sobe, é um momento de admiração global. As pessoas enchem a Praça de São Pedro. Os sinos tocam por toda a cidade. O mundo sabe que foi escolhido um novo papa. O novo papa surge então pela primeira vez na varanda da Basílica de São Pedro. O momento é repleto de drama. Um cardeal dá um passo em frente e declara: Habemus papam. Temos um papa. O novo líder dá então a sua primeira bênção ao mundo. Pode sorrir, acenar ou ficar de pé solenemente. Uns choraram, outros fizeram piadas. Todos eles, nesse momento, sentem o peso do século sobre os seus ombros. Revela ainda o seu novo nome, escolhido para refletir a sua missão ou homenagear alguém que o antecedeu. Quando o cardeal Bergoglio se tornou Papa Francisco, foi uma homenagem a São Francisco de Assis, um sinal claro do seu compromisso com a simplicidade e a humildade. Este nome define o tipo de liderança que o novo Papa pretende trazer. A reação é global e imediata. As igrejas realizam cultos espontâneos. As redes sociais explodem. Os apresentadores de notícias esforçam-se por dar opiniões quentes, e os católicos de todo o lado começam a questionar-se: que tipo de papa será ele? Reformista? Tradicionalista? Constrito de pontes? Incendiário? A porta fechada. No entanto, as coisas tornam-se intensas. O novo papa deve agora liderar uma instituição com 2000 anos repleta de beleza e bagagem. Herda não só um rebanho espiritual, mas uma poderosa presença global, com laços diplomáticos com mais de 180 países e autoridade moral sobre questões como as alterações climáticas, a guerra, a pobreza e os direitos humanos. Alguns papas mantêm-se em silêncio. Outros tornam-se vozes globais. A morte de um papa reabre também velhos debates no seio da Igreja. Os conservadores podem esperar um regresso à doutrina rigorosa. Os progressistas podem esperar pela modernização. Muitos católicos esperam transparência, responsabilidade e cura. O vácuo deixado pela morte papal traz todas estas esperanças e medos ao de cima. E embora o Vaticano mantenha a tradição, este é ainda um momento muito humano. Cardeais formam alianças. O lobby, embora discreta, tem lugar. Diferentes partes do mundo, África, Ásia, América Latina, lutam por uma delas. Cada novo papa remodela a face, as prioridades e o tom da Igreja. Depois, enquanto o mundo observa o fumo branco a subir e aplaude um homem sorridente com vestes brancas, dentro do Vaticano, acontecem jogos de poder centenários. O novo Papa realiza então a sua missa de tomada de posse, uma cerimônia grandiosa e impressionante que atrai líderes religiosos e políticos de todos os cantos do mundo. Para muitos, é a primeira vez que veem como se comporta, como prega e que tipo de liderança traz ao trono papal. Para os católicos comuns, é um novo começo. Independentemente de terem amado ou criticado o Papa anterior, a Igreja tem agora uma nova voz, um novo rosto e, potencialmente, uma nova direção. Para alguns, traz esperança. Para outros, traz preocupação. De qualquer forma, a história está em movimento. No panorama mundial, a morte do Papa e a eleição do seu sucessor podem ter grandes repercussões. Os países de maioria católica podem declarar dias de luto. Os líderes políticos enviam condolências, assistem a funerais e começam a avaliar como o novo Papa pode influenciar tudo, desde a diplomacia à opinião pública. A posição do Vaticano em questões como o aborto, o casamento gay, a desigualdade econômica e a guerra influencia frequentemente debates em todos os continentes.
Eventualmente, as coisas acalmam. O novo Papa começa a trabalhar. Ele faz novas nomeações. Ele descreve a sua visão. Ele viaja. Ele fala. E, com o tempo, o seu papado torna-se outro capítulo na história de 2000 anos da Igreja. Obrigado por assistir. Se gostou de ver este vídeo, clique numa das caixas exibidas no ecrã para assistir a mais conteúdo semelhante.